Um feliz sábado a todos. É com muita alegria que estou aqui com vocês mais uma vez. Queria agradecer à Tatiana por este momento de louvor bonito e nós não combinámos, mas eu acho que até se adequa à mensagem que vou partilhar aqui convosco. Enquanto eu espero aqui pelos meus amigos do som para meterem-me aqui o PowerPoint, se puder ser. Ou então fazemos assim. Aqui é mais fácil. A história que eu vos trago hoje tem como título De Volta a Jerusalém. Tenho que carregar no ESC na imagem que tem aberta no... Eu facilito aqui. Ok. Assim é mais fácil. De Volta a Jerusalém é o título, ok? E o capítulo de onde vem esta história é de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e de 13 a 35. Eu não vou ler agora na Bíblia, mas vou resumir um pouquinho a história. Acontece nesta história que os discípulos de Cristo estavam completamente desolados. Estavam tristes e abatidos. Todas as suas esperanças e sonhos de um novo reino de Deus tinham sido cravados em uma cruz na última sexta-feira, ou seja, na sexta-feira anterior a isso. Eles, vacilantes pelo pesar e confusos, Cleófas e o seu companheiro caminhavam lentamente a jornada de 7 milhas, cerca de 11 quilómetros até à sua casa na pequena vila de Emaús. Enquanto o sol se escondia naquela tarde de domingo e eles andavam pela estrada esburacada, um estranho se aproximou deles para os acompanhar naquele trajeto. Pouco sabiam eles que esse novo companheiro de viagem era o próprio Senhor ressuscitado. Sem prestar muita atenção ao colega peregrino, os dois discípulos animados começaram a repassar os eventos incríveis que ocorreram naquele fim de semana, sentindo-se mais desanimados a cada passo, enquanto Jesus os escutava em silêncio e anelava com grande interesse revelar-se aos amigos abatidos. Mas deliberadamente o Senhor ocultou a sua verdadeira identidade, porque eles precisavam agora mais do que isso. Eles precisavam que este Salvador que estava com eles lhes desse a entender as Escrituras. Se Cristo tivesse permitido que esses dois fiéis seguidores o reconhecessem, teriam-se sentido muito emocionados e provavelmente não escutariam as importantes verdades que ele deveria compartilhar com eles. Mesmo após 3 anos e meio a ouvir os seus ensinamentos e pregações, eles ainda não entendiam a natureza da sua missão. E ele tinha-lhes dito claramente: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Jesus gentilmente interrompeu o triste diálogo daqueles discípulos e durante as 2 horas seguintes ele deu-lhes as chaves para que pudessem compreender todas as Escrituras e as profecias. Jesus fez um estudo bíblico com eles e preencheu as lacunas que haviam no entendimento daquele que era todo o caminho que Jesus tinha feito até aquele momento. E Jesus, sabem que ele muitas vezes usava para falar connosco, e sempre usou, e a Bíblia usa isso, o sistema de pergunta-resposta. Não é que Deus não saiba as coisas, mas Ele pergunta-nos na mesma para que nos ajude a pensar. Afinal de contas, quando Ele perguntou a Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que ele estava? É claro que Ele sabia, mas Ele estava a incutir em Adão a necessidade dele pensar sobre aquilo que tinha acontecido e dar uma resposta mais adequada àquilo que tinha feito. E Jesus fazia isto também constantemente. E então eu quero com vocês fazer um pouco um exercício parecido. Em primeiro lugar, ele nos disse, ou nos perguntava, quanto das Escrituras é que devemos crer. Isto era importante para aqueles jovens que ali estavam.
Nós temos que entender, ok, que a Bíblia que estava presente naquele tempo era o Velho Testamento. Eu vou tentar apanhar aqui Malaquias no instantinho para a gente perceber, ok? Se nós compararmos em termos de grossura, ok, o que havia para trás de Jesus, ainda não havia nada disto. E isto é o Novo Testamento que foi escrito depois. E então, quando Jesus tinha para apresentar eles e quem ele era através das Escrituras, ele iria de Gênesis até Malaquias para apresentar cada uma destas coisas. E a verdade, meus queridos, é que se nós formos analisar as histórias do Velho Testamento, nós vamos perceber que praticamente todas elas, se não todas mesmo, nos falam de Jesus. Nós podíamos até fazer aqui um exercício, mas não temos tempo para isso, que era dizermos um personagem ao calhas da Bíblia e de certeza que nós conseguíamos encaixar algo de Jesus nesse personagem. Eu vou só dar alguns exemplos. Um mais conhecido que é, por exemplo, José. José é alguém que era o filho preferido, não é? O filho favorito ali de Jacó. O pai manda-o ir ter com os irmãos porque eles, segundo o pai, eles estavam perdidos, não sabiam onde é que eles estavam. E Jesus também connosco veio atrás das ovelhas perdidas, não é? Veio atrás daqueles que estão perdidos. E depois, quando ele vai atrás daqueles que estão perdidos, José encontra os irmãos e eles pegam nele e enfiam-no num poço. E nós, irmãos de Jesus, também pegamos nele e metemos-o numa cruz. Podíamos ver aqui outras histórias, ok? A história de Noé até. Noé é um homem escolhido que recebeu a graça de Jesus e reparem que ele entrou numa porta, a porta da arca. E Jesus disse que ele é a porta, não é? A porta por quem nós devemos entrar. E por aí fora existem várias histórias que nos falam da palavra de Deus neste sentido. Ou seja, quanto das Escrituras é que devemos crer? Então ele lhes disse, honestos e tais de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. E diz-nos ainda, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quanto da Escritura? Toda. Os oráculos completos de Deus, da verdade sagrada deles, estão contidos nos escritos do Antigo e do Novo Testamento. E as chaves para compreender até as profecias do Apocalipse são encontradas primariamente nas histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, dos 404 versículos encontrados no livro do Apocalipse, 278 deles são um eco de outras histórias e profecias do Antigo Testamento. E por isso, Jesus começou por Moisés e discorrendo por todos os profetas, de Gênesis, ou seja, do próprio Moisés que escreveu Gênesis, até Malaquias, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus queridos, aquilo foram 2 horas de caminho até Emaús. Eu tenho a certeza que cada um de nós gostava de ter a gravação daquele sermão que Jesus fez durante estas 2 horas a caminho de Emaús. Porque ele pegou nas Escrituras todas, segundo nos diz a palavra, e expôs todas as coisas que falavam a respeito dele. Ele diz-nos a palavra de Deus, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus sabia que as Escrituras testificavam dele e por isso ele era o personagem central de todas as Escrituras e das profecias. Jesus Cristo é o personagem principal. Até nos livros de Daniel e Apocalipse, Jesus é o centro da profecia, como podemos ler aqui em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Logo no primeiro verso de Apocalipse, diz-nos que é a revelação de Jesus Cristo. E de que outra maneira a Bíblia chama Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia chama a Jesus o Verbo que se fez carne. O Verbo que habitou entre nós. O Verbo que nos mostrou a sua glória e como a glória do unigênito do Pai. Isto porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E estes são o tipo de pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia. A frase homens santos de Deus, que falam inspirados pelo Espírito Santo, não quer dizer que eles fossem
como robôs programados, ok? Em que Deus punha lá a informação na cabeça deles e eles automaticamente ficavam lá em transe e começavam a escrever. Nada disso. Porque Deus usou as particularidades deles e destes homens e Ele inspirou-os para escrever a Bíblia. O próprio Deus indicava a interpretação dos escritos e eles não foram uma obra da invenção humana ou da interpretação. Deus foi como se Ele usasse os seres humanos como uma espécie de Google Translator, ok? Que é para nós entendermos, Google Tradutor, para nós entendermos hoje em dia o que é que Deus queria falar connosco. Só que Deus escolheu seres humanos para fazer essa tradução daquilo que Ele nos queria transmitir. Como Jesus se deu então a conhecer aos seus discípulos? Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Como é que a gente hoje em dia reconhece Jesus? Lembrem-se que o pão, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus partiu o pão, sim, físico com eles, mas Ele antes partiu o pão com eles espiritual. É engraçado que eles só perceberam quando viram algum maneirismo pelos vistos de Jesus, Ele a partir o pão, quem é que Ele era. Enquanto andavam, o sol baixava e antes de os viajantes chegarem ao destino e já os trabalhadores terem deixado o seu labor, quando os discípulos entram para casa, este estranho pareceu como se fosse continuar a sua viagem. Mas os discípulos sentiram-se atraídos pelo pão que ele estava a partir em termos espirituais com ele e desejavam ouvi-lo mais. E disseram, fica connosco. Ele não parecia disposto a aceitar o convite, mas eles insistiram, dizendo, já é tarde e já declinou o dia. E Cristo concordou com esse pedido deles e entrou para ficar com eles. Na Bíblia, como eu vos dizia, o pão é um símbolo da palavra de Deus. E para ao lermos e compreendermos as Escrituras, nós precisamos muitas vezes daquele que faz o pão, aquele que é o padeiro, aquele que fez, que amassou e preparou aquele pão para que ele pudesse ser cozido e nós o podermos realmente ingerir. Por isso, ele ensina-nos que nós devemos sempre colocar no nosso coração este pão da vida, mas não ficar só por aí. Nós, pela oração, devemos pedir a capacidade de interpretação deste pão da vida. A capacidade de entendermos o que é que ele nos quer ensinar. De entendermos o que é que devemos fazer com o pão. Vocês lembrem-se que a importância da Bíblia para o estudo do cristão é como está aqui em Jó 23:12. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Este pão é para ser ingerido e digerido dentro de nós. O único que nos pode ajudar a entender este pão é o Espírito Santo. E sabem que o diabo odeia a Bíblia e fará tudo o que puder para evitar que as pessoas a leiam. Eu tenho a certeza que vocês, durante a vossa semana, quando tentam ler a Bíblia ou até a escola sabatina, há sempre coisas que se interpõem na frente. Satanás tenta abrir toda a distração, principalmente quando temos... a aplicação é muito boa assim, mas às vezes o problema das notificações nos telemóveis acaba por ser uma distração. A qualquer momento ela aparece. Portanto, não nos devemos surpreender se Satanás tentar nos distrair ou tentar nos deixar preocupados com outras coisas. Mas Deus vai encontrar sempre um meio para aqueles que buscam conhecer a verdade e para que a encontrem. Porque Ele nos disse em João 16:13 que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. E ainda nos acrescenta, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferido coisas espirituais com espirituais. Houvessem os discípulos deixado de insistir no convite e não teriam ficado a saber que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca força a sua companhia junto de ninguém. Ele interessa-se pelos que dele necessitam. Com prazer, ele penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração.
Mas se os homens são demasiado indiferentes para pensar no hóspede celestial ou pedir-lhe que neles habite, ele passa e segue. Assim sofrem muitos uma grande perda. Não conhecem a Cristo mais que os discípulos, enquanto eles lhe caminhavam ao lado. Ou seja, isto é algo que possa acontecer connosco no dia a dia. Nós podemos querer ter Jesus connosco, mas não pedimos a Ele para estar connosco, nem fazemos um esforço para que Ele esteja connosco. Não insistimos para que Ele esteja connosco. E então podemos fazer todo o caminho da nossa vida, tal como estes discípulos fizeram, sem nos apercebermos quem é o nosso Salvador. Então o que devo eu fazer para saber que o Espírito Santo está a orientar o meu estudo da Bíblia? Em Lucas 11:9 diz-nos: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ainda nos diz também em 11:13: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O nosso querido Jesus só está à espera do nosso pedido. Se alguém quiser fazer a vontade dele, reconhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7:17. Parte do trabalho do Espírito Santo é ajudar-nos a entender a verdade das Escrituras. É por isso que devemos sempre pedir que o Espírito Santo nos oriente antes de abrirmos a Palavra de Deus. Eu posso ter a certeza de que o Espírito Santo está a orientar o meu estudo da Bíblia se eu pedir que Ele me oriente em primeiro lugar e em segundo lugar, se eu estiver disposto a aceitar, a seguir a verdade à medida que Ele a vai revelando. Não serve de nada eu pedir a Deus para me mostrar a verdade e depois eu olho para ela, mas não faz importância nenhuma para mim. E como é que a oração nos pode ajudar então no estudo da Bíblia? No Salmo 119:11, Davi escreveu: Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E em Jeremias 33:3 nos diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Deus ainda nos fala: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E quando estudamos a Escritura, Ele ensina-nos que ela é para ser estudada sob preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Qual é que é o método de estudo bíblico então que as Escrituras nos recomendam? É exatamente este mesmo. Um pouco aqui, um pouco ali. Sabem que eu gosto de dizer que o método científico, hoje em dia, quando se faz investigação, sabem quem tem que fazer doutoramentos e mestrados, tem que ir ler uma série de livros, ir buscar um pouco aqui e pouco ali e juntá-los todos depois no documento para fazer o seu mestrado. Quem inventou este método científico não foi os científicos de hoje, mas foi o nosso Jesus. Ao escrever a Bíblia, ele já nos ensinava que este é o método de vocês estudarem as Escrituras. Quando vocês quiserem apresentar um assunto ou um tema de um assunto, vocês têm que ir buscar um pouco aqui, um pouco ali. E nós transpomos isto para a nossa vida diária, inclusive para o meio académico. Em 1 Coríntios 2:13, diz-nos o seguinte: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. E sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, eu não posso interpretá-la conforme eu bem entendo. Este um pouco aqui e um pouco ali serve exatamente para que a própria Bíblia se interprete a si mesma e não que seja eu a olhar para os temas e a dizer: não, isto aqui parece-me que é assim, isto aqui eu acho que fala disto e daquilo, e então o que eu entender é o que vale. Nós devemos deixar de lado as nossas próprias ideias ao estudar a Bíblia e ao ler tudo nas Escrituras sobre um determinado assunto com um pouco aqui e um pouco ali. E devemos sempre comparar os versículos sobre o tema. Devemos deixar que a Bíblia fale por si mesma e, agindo assim, a verdade sempre surge claramente. E foi assim que Jesus convenceu aqueles 2 discípulos na estrada para Emaús de que ele era verdadeiramente o Messias. O que é que o estudo da Bíblia irá fazer então por nós?
Será que ele é importante? Diz-nos em 2 Timóteo 3,15, dá-nos a resposta. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio, para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras é o que nos ajudam a entender o grande plano da salvação de Deus. As informações mais importantes jamais transmitidas ao ser humano. De acordo com Jesus, então, onde é que nós encontramos a verdade? Jesus disse muito claramente em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ainda acrescentou: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A palavra. Encontramos a verdade na palavra de Deus. A verdade é um produto escasso no mundo de hoje. E, consequentemente, todas as pessoas do mundo sofrem. A verdade sobre tudo o que é realmente importante encontra-se nas Escrituras. Estudar e seguir os seus conselhos faz com que as pessoas se tornem realmente livres, conforme nos diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isto que lhes traz felicidade e vinda em abundância. Que advertências são dadas nas Escrituras sobre o estudo da Bíblia? Em 2 Timóteo 2,15 diz-nos: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, significa interpretá-la correta e verdadeiramente. Eu não sei se vocês já alguma vez viram aquele vídeo no YouTube daquele senhor pastor lá nos confins do Brasil, não sei onde é que era, que estavam a fazer uma reportagem exatamente porque ele tinha pegado a esposa de um fiel e tinha decidido adulterar com ela. E ele dizia que era a Bíblia que mandava, porque ele leu ali em Oseias, pega uma mulher e ele, ao ler aquilo, leu adultera. E é muito interessante ao ver quando o jornalista está na frente dele e diz assim: ó pastor, mas leia lá outra vez. Ele aponta assim com o dedo e diz assim: mas não tem aqui um acento? E ele volta a ler outra vez, está aqui, vem e pega uma mulher adúltera. E naquele momento vê-se que aquele homem para no tempo, ok? O queixo dele fica assim meio tremido e percebe que ele naquele momento percebeu que houve ali um problema muito grave de literacia e de analfabetismo funcional que levou a uma situação muito grave. Sabem que isto é uma brincadeira, mas para falar uma coisa a sério, é que às vezes nós entendemos coisas na Bíblia de maneira muito errada e aplicamos a nós próprios. Eu nunca mais me esqueço também do rapaz que decidiu deixar crescer a barba porque foi apanhar num versículo bíblico, em Levítico, em que ensinava que os judeus não deveriam cortar as pontas da barba e então ele deixou crescer a barba, até mais não, só baseado naquele versículo. E nós temos que ver os versículos à luz uns dos outros. Por isto, esta advertência de manejar bem a verdade significa exatamente isto. Olhar para a palavra, ser capaz de olhar para ela e dizer assim: não, espera aí, se isto aqui está a dizer para adulterar e se o mandamento lá à frente diz para não adulterar, alguma coisa aqui está errado, não é? Portanto, Deus não está aqui, não vai dar uma ordem contraditória com aquilo que Ele ensina. Em 2 Pedro 3,16, diz-nos: ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Há um grande risco em torcer as Escrituras para fazê-las dizer aquilo que a gente quer também. É por isso que Pedro deu aqui este conselho sobre os escritos de Paulo. Porque os escritos de Paulo era um teólogo muito profundo. Às vezes há coisas que até nós, a ler hoje em dia, temos dificuldade em entender. Ainda hoje falávamos de algumas palavras de Paulo que alguns torcem, como o facto de a mulher se ter que sujeitar ao marido, a submissão da mulher ao marido e tudo mais, e que muitos torcem que é para seu bel prazer, para fazer da mulher uma escrava. Assim como falámos de outros temas na Escola Sabatina hoje, que são palavras que podem ter sido já torcidas várias vezes, que Paulo escreveu, e é engraçado, porque a própria Bíblia nos avisa: cuidado com estes escritos de Paulo, porque há pessoas que vão pegar eles e vão distorcê-los para deturpar e vão deturpá-los para a própria destruição deles. O que importa é o que as Escrituras dizem acerca de si mesmas
e não a interpretação que alguém lhes dá. Como é que nós podemos, então, testar todas as doutrinas e ensinos religiosos? Em Atos 17:11 diz-nos: ora, estes eram mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se de facto as coisas eram assim. Eu estou-vos a apresentar aqui a palavra e vocês não têm que me tomar o que eu digo como certo. Vocês devem abrir as Escrituras e verificar aquilo que eu estou aqui a falar a outra pessoa qualquer que venha aqui na frente, seja numa escola sabatina, seja numa pregação, e devem ver se as coisas são realmente assim. Em Isaías 8:20 dá-nos mais um conselho, que nos diz: à lei e ao testemunho. Ou seja, à Bíblia. Se eles não falarem desta maneira, à Bíblia e aos 10 mandamentos também, a lei. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Todos os ensinos religiosos devem ser comprovados pela Bíblia. E se algum ensinamento não concordar claramente com as Escrituras, é simplesmente falso e deve ser abandonado. O que é que aconteceu quando Jesus explicou as Escrituras aos seus 2 discípulos desanimados na estrada para Emaús? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles naquele momento tomaram consciência que aquele homem que os tinha acompanhado, realmente as coisas que ele pregava eram coisas que faziam arder o coração. E tomara que as coisas que eu estou aqui a pregar façam arder o coração também. Eu não tenho a eloquência com certeza de Jesus, mas que a palavra, se realmente ela é importante, ela deve sempre arder no nosso coração e pela maneira como ela é exposta também. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Uma das primeiras reações que estes discípulos tiveram após ouvir Jesus a explicar-lhes as Escrituras foi um desejo inflamado de compartilhar as boas novas com outros. Esperamos que este seja também o nosso desejo ao convidar sempre os nossos amigos para estudar a Bíblia connosco. E eu gostava de vos falar da história deste senhor. Para terminar. Alguns de vocês conhecem o filme, mas eu acredito que talvez os mais jovens não conheçam esta história. Era um senhor alemão chamado Oskar Schindler, que viveu no tempo da Alemanha nazi. E Oskar Schindler foi uma pessoa, tenho aqui uma amiguinha que veio aqui ter comigo, vai lá. Oskar Schindler foi uma pessoa que dedicou-se a construir fábricas de munição falsa para poder resgatar judeus dos campos de concentração. E aqueles que viram o filme talvez tenham sentido comovidos como eu senti e por isso queria partilhar esta história. Num último momento final, quando de repente a União Soviética já estava a recuperar terreno aos soldados nazis, e chegou a altura em que ele ia ter que fugir e abandonar aquele povo porque ele seria preso também, porque afinal de contas ele estava a trabalhar para o exército alemão. E naquele momento ele fica comovido e ele começa a olhar para as suas mãos, vê o seu anel, vê os anéis, vê o carro, e ele pega no seu anel e começa a dizer: olha, se eu tivesse penhorado este anel, eu talvez pudesse ter salvo mais um. Se eu tivesse, se calhar, vendido o meu carro, eu podia ter salvo mais 5. E sabem, meus queridos, eu ouvi-vos falar das Escrituras hoje por isso mesmo. Porque às vezes nós na nossa vida temos anéis, temos automóveis, temos coisas a que a gente se agarra e que não as entregamos a Cristo para que possamos salvar mais um. O meu desejo é que nós não possamos ter este arrependimento no nosso coração o dia que chegar o momento final e chegarmos lá em cima até no céu e olharmos para a nossa vida para trás e pensarmos, quem sabe, com Cristo: ó Senhor, eu podia ter salvo mais um, ou mais 5, ou mais 10, simplesmente pegando no meu egoísmo, largando ele e entregando um pouco da palavra que eu aprendo e tenho a outros no meu dia a dia. Será que nós desejamos entender plenamente as Escrituras? Alguns de nós podemos pensar: eu não sei fazer um estudo bíblico, eu não sei ensinar.
Mas se eu entender plenamente as Escrituras, eu posso estar pronto, porque Jesus depois Ele vem ao nosso coração, Ele abre as portas e ajuda-nos a entender o suficiente para nós podermos partilhar. Quem não souber, basta pedir. Há livros para além da Bíblia, meus caros, existem muitos livros que nos podem ensinar a ensinar como falamos aos outros de Jesus. E às vezes nem precisamos dos livros, basta arriscarmos e abrirmos a nossa boca que Cristo nos dá as palavras. Que possamos realmente ter no nosso coração este desejo e que não fiquemos pelas nossas coisas, pelas nossas próprias coisas e que não venhamos a perder mais uma alma para Cristo, mais 5, mais 6, aquelas que forem, que passarem pela nossa vida. Este é o meu desejo para que a gente reflita hoje. Querido Deus, glorioso Pai, Senhor, de Ti nós carecemos, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Ajuda-nos, querido Pai, a quando saímos daqui hoje, que possamos ir na Tua companhia, Pai. Que possamos ir com os Teus santos anjos na nossa frente, a preparar o caminho para aqueles, Senhor, que Tu queres partilhar ainda a Tua palavra. Faz de nós Teus instrumentos. Faz de nós vasos vazios, Senhor, para que Tu possas preencher com a Tua palavra, com a Tua sabedoria e com o Teu amor. Eu Te suplico que acompanhes também cada um dos que estão aqui presentes e vão voltar hoje para os seus lares. Protege-os e guarda-os. E àqueles que também estão nos seus lares a assistir, fica com eles também. Em nome de Jesus, Te pedimos e suplicamos. Amém.